Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nesse webinar de hoje falaremos sobre a estratégia e a eficiência para a indústria de manufatura. Como os produtos Autodesk estão correlacionados e engajados nas expectativas e nos propósitos desses dois objetivos. Meu nome é Paulo Ricardo Santos, eu sou engenheiro mecânico, especialista de aplicações aqui na Mapdata. Para esse webinar, nós separamos aqui alguns tópicos relacionados à estratégia e à eficiência da indústria de manufatura. Futuramente, iremos abordar novamente esse assunto, agregando alguns outros assuntos. Mas para hoje, falaremos a princípio da estratégia Autodesk para a indústria de manufatura, como que a companhia tem se comportado e disponibilizado os seus produtos, as suas atividades técnicas a esses propósitos, projeto de máquinas e equipamentos, como essa área vem sendo correlacionada e administrada dentro das features e recursos dos produtos Autodesk, e também sobre otimizações. Com relação a otimizações, falaremos sobre análises mecânicas e também as formas livres, recursos do Shape Generator e as atividades do Shape Optimization. Geração de documentos será o nosso tópico final, fechando aqui então os recursos do nosso webinar. A princípio, falaremos sobre a estratégia Autodesk para a indústria de manufatura. Como que a companhia tem se posicionado diante dos principais desafios técnicos do dia a dia das engenharias. A princípio, temos aqui alguns pilares. Esses pilares são correlacionados em condições operacionais para o desenvolvimento de produtos nos dias de hoje. Atuante em diversos segmentos, como próteses, desenvolvimento também de ações como implementos rodoviários, implementos agrícolas e atividades entre máquinas e equipamentos, estão relacionadas a algumas ações de pilares. Vendas e orçamento dos produtos, projeto e engenharia, produção e execução dos equipamentos, vendas e serviços. A gestão de todas essas informações são correlacionadas e configuradas dentro de um banco de dados, relacionado e de grande importância também. Basicamente, a estratégia da Autodesk é abordar, dentro de um portfólio amplo, diversos aplicativos correlacionados em seus segmentos. Então, para a parte de vendas e orçamento, existe o desenvolvimento técnico das apresentações fotorrealísticas, projeto de engenharia, adoção desde dos princípios conceituais no AutoCAD ou até mesmo dentro do Inventor, passando, obviamente, por recursos de bastante especificações técnicas, aqui correlacionam também os setores e as análises estruturais. Na relação de produção, impomos aqui estratégias de desenvolvimento técnicos para estratégias de usinagem e planejamento de corte, não esquecendo de como que toda essa sintonia de produção vai se comportar dentro do parque fabril. Vendas e orçamento, novamente a apresentação das resultantes através de possibilidades de navegação e até mesmo de imagens fotorrealísticas. Esse propósito correlaciona em algumas ações. Uma delas, o projeto de máquinas e equipamentos. A relação de projeto de máquinas e equipamentos dentro da Autodesk surgiu até mesmo antes do desenvolvimento da ferramenta Inventor, com os propósitos iniciais do AutoCAD, das ferramentas originadas como básicas, até mesmo também com os recursos do AutoCAD mecânico. O Inventor em si, ele veio como ferramenta revolucionária para o desenvolvimento tridimensional, depois de um estudo de mercado, onde a Autodesk entendeu que existia uma grande ascensão para que fosse desenvolvido um software com recursos específicos para o projeto de máquinas e também de equipamentos. O projeto de máquinas e equipamentos dentro do Inventor, ele apresenta recursos avantajados com base às ações decorrentes dos desafios diários da engenharia. Em primeiro momento, eu trouxe aqui alguns pontos marcantes para serem destacados. Dentro desses pontos, a gente tem as referências principais de um bibliotecário, então um componente bibliotecário de acervo, de componentes normalizados,
Isso podemos estar falando de componentes referentes a fixações, porcas, parafusos, arruelas ou até mesmo perfis metálicos. Esses mesmos perfis metálicos, quando montados, precisam ser soldados e quando soldados, precisam ser checados. Essa atividade ela pode ser facilmente operada com as referências de cordão de solda, né? As atividades e recursos do nosso tipo de cordão de solda. Essa referência de cordão de solda, o inventor possui uma particularidade técnica bastante interessante. Não apenas para modelagem 3D e apresentação virtual do cordão, mas sim também para o desenvolvimento técnico. O projetista, o engenheiro, ele consegue visualizar, checar as atividades operantes com relação às juntas, às fixações. Então, nesse momento, existe uma interação entre software e usuário, onde ele correlaciona todas as atividades operacionais e as matérias, os materiais que estão relacionados naquela operação. Esforços, comprimento do cordão, propriedades mecânicas do material. Com base a essas referências, o inventor possibilita uma resultante. Essa resultante vai nos apontar as dimensões necessárias para que esse cordão de solda atenda às minhas especificações. Essa atenção não está somente relacionada a essas atividades mencionadas, mas também algumas outras referências. Transmissões mecânicas, eixos, rolamentos, fixação de parafuso também requerem atitudes e respaldo técnico para o seu projeto e dimensionamento. Nesse quadro específico, o inventor traz recursos inteligentes para o dimensionamento e criação 3D de ações engrenadas, conjuntos engrenados, dimensionamento de eixos conforme a ação instantânea e também os recursos de fixação. A checagem da quantidade de parafusos e do seu dimensionamento necessário para a referência de operação. São situações que o software possui como interação com o usuário em tempo real, através de um cálculo analítico, obviamente. Aqui a gente não está falando ainda de simulações estruturais, recursos de ferro, apenas de referências de cálculos analíticos que nós acabamos aprendendo nos cursos técnicos ou até mesmo no curso universitário de engenharia. Por último, a previsibilidade conceitual dos projetos, ela é algo bastante interessante para as ações diárias. O contexto diário da engenharia prevê que você consiga desenvolver um projeto técnico sabendo do seu real funcionamento e dos seus acontecimentos futuros. Então, ter um acervo de biblioteca com respaldo de fixação e incremento 3D de um dentro da montagem é algo muito legal. Mas saber o comportamento desse determinado item, entender a vida útil, prevendo a quantificação de dias, horas para manutenção preventiva do equipamento é de ação interessante. Nesse momento, o usuário vai correlacionar referências de carregamento, de velocidade, de fator de segurança, ações de lubrificação relacionadas a esse determinado componente, no caso, o estudado, que seria um rolamento. E esse rolamento, com base nas atividades operacionais, o software vai conseguir nos calcular, o inventor, e disponibilizar a vida útil em horas desse determinado componente. Assim, conseguimos ter a previsibilidade referente à operação do equipamento e também referenciá-lo numa possível troca, numa possível ação de manutenção. Previsibilidade é um assunto que faz um link com o nosso próximo tema, otimização através de análises mecânicas. Essa referência de otimização através de análises mecânicas, ela prevê que nós possamos desenvolver uma técnica de laboratório virtual, um componente idealizado em CAD, no qual pode ser feito ou submetido a condições operacionais, carregamentos, restrições, condições operantes. Essas condições operantes,
quando ensaiadas, vão nos resultar, né, em algumas atividades, alguns dados. São eles: tensões no equipamento, deslocamento, fator de segurança, entre outras correlações também. Fato que aqui nós conseguimos ter a previsibilidade de uma possível otimização. Então, se coloca como objetivo a redução de material dentro de um componente, porém, mantendo a qualidade, mantendo a confiabilidade do mesmo quando estiver em campo, quando estiver em funcionamento. Dessa maneira, a Autodesk disponibiliza para os seus usuários o Inventor Nastran, uma ferramenta que permite operação constante e instantânea juntamente com a ferramenta DCAD. Elas funcionam no mesmo ambiente, nas mesmas referências, e permite que o usuário faça navegação entre as duas plataformas de modo instantâneo. Ao terminar uma operação de idealização de peça, no desenvolvimento 3D, em CAD, permite-se que o usuário navegue para a ambientação do Inventor Nastran. Nessa ambientação, ele vai correlacionar as operações necessárias do equipamento, impondo aqui as principais referências, tais como material, restrições e as referências mínimas de carregamento. O método abordado é o método de elementos finitos. Então, é sim correlacionado uma referência de malha, distribuição de elementos por volumetria do mesmo CAD. Essa volumetria ensaia uma condição de matriz de rigidez inversa, nos possibilitando resultantes referentes às mesmas que eu citei há pouco: tensão, deslocamento e até mesmo o fator de segurança. Essas ações são resultantes que o usuário vai tomar por conta as atividades de entendimento, se aquela peça vai suportar ou não as referências operacionais. Quando superdimensionado, podemos reduzir as volumetrias, os dimensionais. Quando muito bem dimensionado, podemos aprová-los em certas situações. A otimização de formas em relação à análise de elementos finitos prevê as atividades correlacionadas a uma checagem de dados. No passo futuro, a gente vai falar então agora sobre o Shape Generator. A proposta dessa atividade ela é um pouco diferenciada. Por quê? Na análise de elementos finitos, nós correlacionamos as ações operacionais e entendemos as necessidades. O usuário, ele se correlaciona como ferramenta principal para tomar as decisões, com base à otimização de matéria ou até mesmo a adição de matéria. No caso do Shape Generator ou Shape Optimization, ele traz aqui uma referência um pouco diferente, né? E essa diferença, ela está correlacionada no propósito da operação. Então, o software, ele vai nos sugerir uma colocação ou uma inserção de material, uma referência existente de material, prevendo, claro, as condições de trabalho. E essas condições vão exercer ou disponibilizar a mesma rigidez possível para atuação no equipamento. Vejamos. A atuação ela é encontrada em duas tecnologias: o Shape Generator dentro do Inventor e o Shape Optimization dentro do Fusion. Nesse exemplo, eu trago aqui uma referência do próprio Fusion. Em primeiro momento, é feita uma análise de simulação estática linear. Então, em um determinado componente mecânico, ele é isolado, tirado da montagem para sua checagem operacional. Essa checagem, em primeiro momento, vai ser feita por uma análise linear estática, e essa análise linear estática vai dar sequência a uma ferramenta, a um recurso de otimização. Nesse momento, a gente vai impor aqui as condições referentes à operação do equipamento: restrições, carregamentos e o próprio material, entendendo as referências operacionais, os graus de liberdade, as restrições e também as interações entre os componentes que estão relacionados aqui na ambientação de montagem.
Essas referências são predominantes para a atividade estar correlacionada de modo ideal, ilustrando a real funcionalidade do conjunto dentro da operação em campo. Então, nessa referência de ação, nós temos um primeiro resultado, claro, obtido para análise linear estática, e uma segunda operação é feito uma remoção das features do conjunto. Então, as features que desenvolvem uma redução de matéria, elas são retiradas para que a gente use, então, o Shape Optimization. Uma das características do Shape Optimization são formas abstratas, recursos abstratos, porque existe a necessidade de material somente nas regiões mais solicitadas. As mesmas condições operantes são, sim, referenciadas a essa atividade, prevendo restrições, prevendo os próprios carregamentos. E com base a isso, nós conseguimos ter, então, algumas preservações. Essas preservações, geralmente, elas ocorrem em regiões de fixação. Então, onde eu vou colocar, de repente, um carregamento, onde, de repente, eu vou também restringir essas operações. É válido ressaltar que, nessa tecnologia, nós podemos pedir auxílio de um cálculo matemático na nuvem, para que as operações sejam facilitadas e os resultados sejam apresentados de maneira mais instantânea. Pois bem, aqui então temos as primeiras resultantes. O cálculo de análise linear estática por uma ação de material. Depois de feito essa primeira referência de ação material com base às atividades de carregamento, obviamente que nós podemos promover uma troca dessa operação. Então, o material de alumínio, de repente, pode ser trocado para aço. E aí eu terei uma referência comparativa da mesma volumetria com materiais diferentes. Tensão, deslocamento, fator de segurança são referências estudadas. E um terceiro resultado, além das trocas de materiais, um estudo de forma otimizada, onde o software gera uma possibilidade volumétrica referente ao atendimento da rigidez necessária para submeter as condições operacionais. Geralmente, essas referências aqui, elas podem ser auxiliadas através da manufatura aditiva, Então, são respaldos técnicos que podem ser assessorados para o desenvolvimento da manufatura do componente, devido às suas formas geométricas mais complexas. Depois desse todo o funcionamento da engenharia, onde se faz o projeto, desenvolve a parte de validações através das otimizações, nós podemos correlacionar também a geração dos documentos. Vai aqui algumas atividades um pouco pertinentes e pensativas para os dias atuais. Todo o desenvolvimento técnico da engenharia, ele é ilustrado, toda a ideia é ilustrada em um arquivo que pode ser utilizado para sua fabricação, componentes, montagens, entre outras ações. Normalmente, nos dias atuais, ou mais comum utilizado, são as apresentações através de folhas de papéis. Então, a engenharia reproduz as ideias de desenhos em 3D no rebatimento das vistas, incrementa nesses rebatimentos de vistas os dimensionais, as orientações de lista de materiais e todas as informações necessárias para a produção e execução da manufatura daquele determinado produto. Já é decorrente também das referências atuais a possibilidade de inserção dessas informações em um modelo 3D, sem a necessidade da criação da folha, da documentação técnica em um outro arquivo. Então, no mesmo modelo onde eu desenvolvo a ação de criação tridimensional, eu posso sim, claro, já referenciar as características para a construção daquela peça ou até mesmo daquela montagem. Ambas as visualizações, quando acionadas em formato eletrônico, então mesmo o arquivo 3D ou a folha de documentação não impressa, disponível em arquivo eletrônico, podem ser visualizadas de duas maneiras para fácil comunicação. E é aqui o nosso propósito da geração dos documentos, entender tecnicamente como o Autodesk vem evoluindo
na compatibilização, na colaboração das informações técnicas entre a engenharia, chão de fábrica e outros departamentos periféricos também. Eu vou apresentar a seguir duas orientações técnicas. Ambas, elas se referenciam através de três pilares. O primeiro, exposição das informações através do chão de fábrica. Obviamente que a gestão da informação e a segurança, a confiabilidade dessas ações e também as determinâncias em campo. Para o chão de fábrica, obviamente a gente vai ter redução de papel, a possibilidade de pesquisas avançadas, porque as pesquisas podem ser feitas através de propriedades, já que o arquivo é digital, material, quem fez, quando fez, por quem fez, que cliente que eu atendo. Então, todas essas especificações de propriedades podem ser indexadas na pesquisa avançada desse componente. A gestão da informação ela é beneficiada por quê? Obviamente que a visualização retrata a última versão do arquivo, né? Então, eu tenho um arquivo comunicável diretamente com a engenharia. Solicitação de mudanças de engenharia também podem ser efetuadas através desses telecomunicadores, totens ou até mesmo alguns outros dispositivos que nós vamos visualizar. E na ação de campo, obviamente, que é visualizar fora do ambiente corporativo informações de propriedades daquele componente, as mesmas propriedades, material, referência técnica de alguma composição, ações de codificações e entre outras propriedades. A princípio, nós vamos falar do primeiro recurso, que é o Volt Web Client. Esse recurso está disponível para a versão Volt Professional. A ação do Volt Web Client permite que o usuário navegue através do navegador do próprio sistema Windows, através de uma ferramenta destinada e conectada ao banco de dados da engenharia. Essa ferramenta permite que nós possamos desenvolver uma pesquisa do item da engenharia, lógico, com base à conectividade de acesso daquele determinado usuário correlacionado ao ciclo de vida do produto. Essas referências, elas possibilitam que a gente possa enxergar históricos, usuários, arquivos que são comuns utilizados e também referenciar algumas atividades adicionais, como, por exemplo, documentos, né, que não são CADs, PDFs, Words e até mesmo algumas outras referências. Então, aquele relatório, aquela documentação técnica de um determinado componente, de uma determinada montagem, ele pode ser acessado através da plataforma, feito o download e depois disponibilizado através de e-mail para um outro colaborador. Tudo de modo instantâneo e atualizado, sincronizado com as informações da engenharia. Isso que é a ação mais interessante da ferramenta Volt Web Client. Então, a visualização do arquivo, ela está completamente correlacionada à atuação geral e permite que o usuário acesse um viewer, né, completamente atualizado, onde ele pode explodir, medir e referenciar as propriedades de todos os arquivos 3D que fazem parte daquela referência de montagem. Essa ação, ela fica, como eu disse, interligada para as definições de sistemas operacionais Windows, né, que podem estar alocados através de computadores ou até mesmo alguns totens pelo chão de fábrica. Uma outra operação bastante interessante são ferramentas mobile. O Volt, também na versão Professional 20, 21 e 22, traz esse tipo de atrativo. Então, existe um aplicativo disponível para a família Android e também iOS, onde permite-se uma conectividade ao banco de dados, para que possamos fazer visualizações 2, 3D, de diversos tipos de projeto, verificar arquivos que também não são pertencentes à atuação de CAD, revisar, aprovar, criar e participar também dos pedidos de alterações. Essa ideia, ela funciona basicamente instantânea como a ação do Web Client, porém no dispositivo móvel. E nessa operação, a gente consegue fazer pesquisa simples, pelo nome do arquivo, pelo part number, ou até mesmo avançada, através das propriedades, como eu mesmo mencionei. Visualizações, vistas explodidas, dimensionamento, também são possíveis nessa correlação. Esconder, otimizar, ocultar ou referenciar a propriedade específica de um determinado componente também é possível. Aqui, a ferramenta traz a possibilidade de desenvolvermos também uma assessoria de visualização através do QR Code.
Então, se eu tenho um determinado QR Code para uma peça na fábrica, eu consigo escanear esse QR Code e desenvolver uma pesquisa dentro do nosso banco de dados, o que torna a interação bastante interessante entre dispositivo e engenharia. O controle de arquivos também é feito e a gente consegue aqui assessorar arquivos que são extras, doc, PDF, entre outros. Da mesma maneira que a ação do Web Client. Referências correlacionadas também com a ECO são submetidas dentro dessa atividade. Então, entender comentários feitos por determinados usuários no chão de fábrica ou até mesmo referências periféricas da engenharia são possíveis. E a comunicação e colaboração entre as ou os colaboradores acontece de maneira tranquila e bastante objetiva. Tudo isso referenciado a condições relacionadas a um determinado arquivo de peça, componente ou até mesmo montagem. É uma comunicação intuitiva, colaborativa, 100% confiável entre os departamentos que fazem assessoria de clientes à engenharia e os desenvolvedores. Nesse contexto geral, hoje trazemos para esse webinar algumas estratégias e recursos da própria Autodesk para o desenvolvimento eficiente dos projetos. Nas próximas referências de apresentações, trazeremos outras propriedades que também são fundamentais para o desenvolvimento técnico da engenharia, elaborando e contribuindo com as atividades e evolução técnica da própria fabricante Autodesk. Pessoal, disponibilizo esse momento para que vocês possam interagir aqui com a gente e tirar algumas dúvidas técnicas sobre os assuntos que eu abordei e também sobre alguns assuntos fora o conceito da nossa apresentação. Eu estou completamente à disposição para atendê-los aqui. Será um prazer responder as perguntas. Fiquem à vontade. Joia, obrigada, Paulo. Já tem uma pergunta do Patrick nos comentários. Uma questão inerente a softwares 3D é o travamento, quando os recursos computacionais disponíveis são ilimitados, quando manipulando ou editando grandes complicadas montagens. A Autodesk tem visto essa questão? Bom, primeiramente, boa tarde, Patrick. Sobre essa resposta referente à parte de grandes montagens, eu digo para você o seguinte: existe sim uma atenção da Autodesk voltada para essa atividade. Os softwares, em todas as suas versões, eles têm ganhado um potencial técnico refinado para essa operação. Porém, existem alguns recursos, né, disponíveis para que a gente possa ter um melhor aproveitamento de hardware e o melhor benefício com as grandes montagens, né, os large assemblies. Inclusive, eu até te recomendaria fazer o acesso à nossa base de conhecimentos, né, porque temos lá um webinar específico sobre dicas e truques para trabalhos com grandes montagens. Legal? Então, esse webinar foi eu mesmo que trabalhei, né, e apresentei ele há meses atrás e traz lá algumas dicas primordiais para que a gente possa ter um melhor desempenho, uma melhor performance utilizando as ferramentas Autodesk. Legal? O Antônio tinha perguntado aqui também qual que é o nome do app do Volt na Play Store. E o Pedro está respondendo no chat. Você tem alguma consideração sobre isso, Paulo? O app é Volt Mobile mesmo, tá? Está disponível dentro da plataforma iOS, família iOS e também o Android. Lembrando que esse recurso do Volt, ele está disponível apenas para clientes que possuem o Volt Professional, ok? Então, eu preciso ter o Volt Professional operando dentro da engenharia para que a gente consiga usar os recursos do mobile também. E ele é referenciado à licença do mesmo, tá? Do Professional. Então, caso você tenha o Volt Professional, teria que ter uma licença, e é com essa mesma licença do Volt Professional, o seu login, você acessa o Volt Mobile. Esses recursos que o Paulo trouxe para a gente realmente bem interessantes, né, Gi? A gente às vezes utiliza o software no dia a dia, na indústria, acaba não conhecendo tão a fundo esses pontos que foram levantados. Não, com certeza.
E Pedro, você que fez o treinamento, né, de ferramentas de projetos do Inventor, você pode contar um pouquinho sobre ele para gente? Claro, o treinamento do Inventor Ferramenta de Projetos, na verdade, ele foi com o João, né? Eu fiz ali a parte de manufatura, mas é tudo a mesma família, né? Um acaba conversando diretamente com o outro, mas sobre o Inventor Ferramenta de Projetos, para quem não conhece aí sobre o treinamento, melhor dizendo, quem já usa o Inventor na indústria, mas não sabe todo o potencial que o software tem, vale a pena conhecer, vale a pena dar uma olhadinha, porque muitos recursos, às vezes, a gente utiliza aquilo que a gente chama de o feijão com arroz, o dia a dia do projetista, né? E a gente deixa passar desapercebidos pequenos detalhes, como funcionalidades em superfície, formas livres. Então, ter o domínio, ter o conhecimento da existência de todos esses recursos acaba possibilitando você ter um fluxo de trabalho, desenvolvimento de produtos, né? Até trabalhos mais complexos, mais assertivo. Então, vale a pena conhecer, ver todo o escopo do treinamento e tá considerando realizá-lo. Vai tornar aí, com certeza, o dia a dia como projetistas, mesmo como executivos ou a parte de engenharia e manufatura, mais produtivo, em vista de ser mais assertivo, né, nesse desenvolvimento. Mais alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração? A gente pode encerrar já. Gi, só fazer mais uma consideração. Às vezes, a gente se depara com clientes que perguntam, mas eu já tenho um projetista aqui, ele usa o Inventor. Será que é necessário realmente um treinamento? Lembrando que tem o nosso corpo técnico sempre à disposição para avaliar essas necessidades, né? De repente, fazer aquele bate-papo, identificar a demanda. Realmente é necessário um treinamento? O quanto isso pode impulsionar o processo de produção, o processo de desenvolvimento de novos produtos, novas ideias, né? Então, nós estamos aqui também sempre em vista de auxiliar. Inclusive, Pedro, hoje sai um artigo seu no blog, é isso? Isso aí, referente ao último webinar do Paulo. Ah, que massa. Então eu vou mandar para todo mundo que está aqui, para eles conseguirem ver certinho, para eles acompanharem o conteúdo. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvida, pode mandar para a gente por e-mail. Fiquem à vontade. Precisando, é só chamar a gente. E muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Pedro. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição, tá? Podem me contatar também por e-mail, paulo.santos@mapdata.com.br. Eu me despeço de vocês, agradeço pela presença, em nome de todos aqui da Mapdata. Fiquem ligados nos próximos webinars. Estamos preparando conhecimentos e conteúdos aí bastante interessantes para enriquecer o potencial técnico de vocês. Um grande abraço, mais uma vez obrigado, fiquem com Deus. Até mais.